Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Convidamos vocês a assistir ao vídeo com mais uma nova história. Ana caminhava sem pressa pelo parque a caminho do trabalho. Apesar da manhã ainda cedo, o lugar já estava cheio de vida. Donos passeavam com seus cachorros, corredores cruzavam as trilhas em ritmo constante, mães empurravam carrinhos enquanto tentavam acompanhar crianças inquietas. Era fim de maio, e o parque parecia especialmente bonito, com arbustos carregados de flores, cores vivas e o chilrear constante dos passarinhos. O humor de Ana estava leve, quase despreocupado. "Ana, oi!" Ela se virou ao ouvir a voz conhecida e reconheceu André, colega de trabalho e amigo próximo de Miguel, seu marido. "Olha só, então você é atlético", brincou Ana. "Nunca imaginei que você corresse de manhã." "Pois é", sorriu ele. "Seu Miguel também não faria mal se começasse." "Já está aparecendo uma barriguinha." Ana riu, mas a expressão de André mudou levemente, como se lembrasse de algo. "Aliás, você já parabenizou seu marido pela promoção?" perguntou casualmente. "Claro, na minha opinião, o mais importante nem é o cargo, mas o salário. E o dele agora ficou, se Deus quiser, para poucos." Ana o encarou surpresa. "Promoção?" Repetiu sem entender. Mas André já parecia arrependido de ter falado. "Ah, me desculpa, Ana. Estou com pressa." Ele acenou rapidamente e voltou a correr pela trilha, deixando Ana parada, atônita. Alguns segundos depois, ela se sentou em um banco próximo. A cabeça fervilhava. Promoção, aumento de salário. Miguel não havia mencionado absolutamente nada. Nenhuma palavra. Se André estivesse certo, era uma ótima notícia. Mas por que o marido esconderia algo assim? Decidiu que naquela noite, custasse o que custasse, iria esclarecer tudo. No trabalho, Ana não conseguia se concentrar. A conversa no parque voltava à sua mente a todo instante. Era doloroso pensar que Miguel, com quem vivia havia 19 anos, com quem construíra uma família e criara uma filha maravilhosa, pudesse estar escondendo algo tão importante. Aquilo a incomodava profundamente. Já perto do meio da manhã, não aguentou mais e chamou Marina para um café. Trabalhando juntas havia 8 anos, as duas haviam se tornado mais do que colegas. Eram confidentes, dividiam preocupações e pediam conselhos uma à outra sem receio. Assim que se sentaram em um canto mais silencioso do corredor, cada uma com um copo de café nas mãos, Marina foi direta. "Anda, conta o que aconteceu. Desde cedo estou vendo que você não está bem." Ana suspirou. "E eu achava que sabia esconder minhas emoções." "Só não de mim", respondeu Marina com um sorriso. "Fala." Ana contou tudo: o encontro no parque, a conversa com André, a menção inesperada à promoção e ao aumento. Quando terminou, olhou para a amiga em busca de alguma explicação. "E então, Marina, o que você acha?" Marina pensou por um instante antes de responder. "Só vejo 2 possibilidades. Ou o André se confundiu e aí seu marido está limpo como um bebê. Ou..." Fez uma pausa. "Ou ele está escondendo algo. E os motivos podem ser vários." "Por exemplo?" perguntou Ana, apreensiva. "Pode ser o clássico, uma amante mais jovem. Hoje em dia, homens bem estabelecidos chamam muita atenção. Ele mantém a imagem de homem bem-sucedido e o dinheiro vai todo para lá", disse Marina, meio irônica. "Me perdoe." Ana balançou a cabeça, descrente. "Não acho. Se Miguel fosse trair, escolheria alguém do nível dele. Além disso, ele é econômico demais para sustentar diversão. E convenhamos, ele ainda está muito bem para a idade." Marina deu de ombros. "Então pode ser algo pior. Jogo, por exemplo. Ou uma doença séria, tratamento caro. Talvez ele não queira te preocupar. Ou", acrescentou com um meio sorriso, "esteja juntando dinheiro para te surpreender. Vocês não fazem 20 anos de casamento em breve?" "Essa última opção me agrada bem mais", respondeu Ana, sorrindo de forma insegura. "Você acha que devo perguntar diretamente? Por que ele escondeu a promoção?" "De jeito nenhum", advertiu Marina, erguendo a mão.
Se ele está escondendo, não vai te contar a verdade assim. Vai inventar qualquer coisa. Melhor observar, prestar atenção, até mexer no telefone se for preciso. Mas agora chega. Vamos trabalhar antes que desconfiem da gente. À noite, Ana se esforçou para agir normalmente. Preparou o jantar, organizou a casa, tentou afastar os pensamentos. Quando a filha chegou, tudo o mais ficou em segundo plano. Mãe, vou comer rapidinho e correr para a escola, disse Natália. Hoje tem exame. Ana observou a filha com atenção. Natália, você está muito magra, pálida. Isso não está me agradando nada. Estou bem, mãe, respondeu a menina cansada. Domingo você está proibida de ficar enfiada nos livros. Vamos passar o dia inteiro fora. Parque, shopping, café, o que você quiser. Vou te dar um dia de descanso de verdade. Até gostaria, respondeu Natália, mas fico com medo de deixar de estudar algo importante. Aliás, o papai te deu dinheiro para gastos pessoais recentemente? Ana hesitou. Por quê? Você sabe que ele sempre me dá dinheiro no dia 1º e no dia 15, explicou a filha. Pensei que talvez tivesse aumentado. Achei que você já estivesse quase adulta. Talvez ele pudesse dar um pouco mais, comentou Ana. Mas se está tudo certo... Está sim. Recebi em maio. Agora só no dia 1º de junho. Dá tranquilo. Nesse momento, ouviram a porta de entrada se abrir. Ana sentiu o corpo enrijecer. Miguel havia chegado. Durante o jantar, Ana resolveu direcionar a conversa para os planos do fim de semana. Miguel, precisamos dar um descanso de verdade para a Natália, pelo menos por um dia. No domingo, a família inteira pode sair junta, passear pelas lojas, andar de barco, ir a um café. Enfim, pensa em algo para alegrar nossa filha. Meninas, vão sem mim, respondeu Miguel, balançando a cabeça com cansaço visível. Domingo tenho muito trabalho. Passaram-se os dias. Ana continuava observando o marido com atenção, mas ele permanecia igual a sempre, calmo, reservado, sem demonstrar nada fora do habitual. Quase 2 semanas já haviam se passado desde o encontro com André no parque. Aos poucos, Ana começou a se tranquilizar, embora ainda sentisse um peso estranho no peito. Algo não se encaixava. Foi então que teve uma ideia tão óbvia que chegou a se repreender por não ter pensado nisso antes. Miguel mantinha uma relação de total confiança com a mãe. Sempre lhe contava tudo com naturalidade. Às vezes, Ana até se perguntava por que Dona Maria precisava saber de detalhes tão pequenos, como uma discussão no trabalho ou um problema banal no posto de gasolina. Ainda assim, a sogra parecia sempre informada sobre tudo o que dizia respeito ao filho, como se estivesse presente em cada passo da vida dele. Ana não duvidava por um instante de que Dona Maria sabia exatamente quanto Miguel ganhava agora e como gastava o dinheiro. Com certeza também conhecia o motivo pelo qual o filho escondia da esposa a promoção e o aumento. Pensando melhor, Ana percebeu que podia conseguir todas as respostas sem levantar suspeitas. Bastava conduzir a conversa com cuidado. A sogra nem perceberia que estava se entregando. Havia ainda outro detalhe importante que tranquilizava Ana. Dona Maria nunca mentia. Podia ser simples, às vezes ríspida, até incoerente em certos momentos, mas jamais recorria à mentira, nem mesmo aquela que costumam chamar de piedosa. Naquela noite, ao voltar do trabalho, Ana se alegrou ao perceber que não havia ninguém em casa. Teria tranquilidade para conversar com a sogra sem interrupções. Ela sempre gostara de longas conversas com a família do marido. Discou o número confiante de que ouviria a frase habitual, algo como, finalmente se lembrou da velha. Em vez disso, ouviu uma voz seca e inesperadamente dura. Estou ouvindo. Boa tarde, Dona Maria, respondeu Ana com um sorriso na voz. Está tudo bem com a senhora? Sua voz parece diferente. Comigo está sempre tudo bem, respondeu a sogra com firmeza. Se não estivesse, você saberia. Eu ligaria primeiro. Como estão as coisas com vocês? Tudo bem. A Natália passou muito bem no primeiro exame. Minha inteligente. A voz de Dona Maria suavizou. E você com o Miguel?
Também está tudo bem, respondeu Ana animada. Inclusive liguei para convidar a senhora. No domingo vamos passear. Quem sabe vocês não se juntam a nós? Quando cansarem, mandamos um táxi para casa. Não, Ana. Não tenho tempo para passeios agora. Ana sentiu que aquele era o momento certo para avançar, mas decidiu fazê-lo com cuidado. Dona Maria, se a senhora estiver com algum problema financeiro, pode falar. Nós ajudamos no que for preciso. O dinheiro que o Miguel costuma dar do salário é suficiente? É suficiente, respondeu a sogra com certo incômodo. Mas estou com pressa. À noite eu mesma ligo para vocês. Dona Maria, só mais uma pergunta, insistiu Ana. Não tenho tempo agora. Tchau. Ana ficou olhando para a tela do celular esperando a ligação se encerrar. Então, ouviu um ruído seco e percebeu que a sogra não havia desligado, apenas largado o telefone sobre a mesa. Ana já ia encerrar a chamada quando ouviu a voz alterada de Dona Maria. Me diga como devo conversar com essa nora. Ela não é boba, entende tudo. O que vou fazer? Aprender a mentir agora, na velhice? Em seguida, ouviu uma voz feminina abafada, difícil de distinguir. Maria, não se preocupe. Isso acontece o tempo todo. Homens tendo filhos fora do casamento. O que fazer? Homens são assim. Metade é tentada pelo diabo. Logo depois, a voz clara da sogra voltou a soar. Eu até ficaria quieta se essas crianças tivessem nascido antes de o Miguel se casar. Mas elas têm 10 e 7 anos. Isso significa que ele traiu a esposa. E o pior, nem para mim ele disse que tinha uma amante. Ana desligou o telefone. Estava preparada para quase tudo, menos para aquilo. Nunca lhe passou pela cabeça que o marido pudesse ter filhos fora do casamento. Enquanto tentava entender para onde ia o dinheiro do aumento, essa possibilidade jamais surgira em seus pensamentos. De repente, muita coisa começou a fazer sentido. Os atrasos frequentes, o silêncio sobre a promoção, as ausências inexplicáveis. Mesmo assim, era difícil aceitar o que ouvira. Ana não sabia o que fazer. Confrontar Miguel imediatamente ou esperar que as coisas se revelassem sozinhas. Uma decisão, porém, tomou com firmeza. Se houvesse uma conversa por iniciativa dela, não seria antes de Natália concluir os exames, entrar na universidade e se instalar no dormitório estudantil. Não podia traumatizar a filha em um momento tão decisivo da vida. Descobrir que o pai tinha outra família, não oficial, seria um choque grande demais. No dia seguinte, era domingo. Pela manhã, Ana lembrou Natália de que aquele seria um dia de descanso, sem livros nem estudos. A menina concordou sem protestar. Durante o café da manhã, Ana olhou para o marido e disse, tentando soar natural, Miguel, por que você não pergunta quanto dinheiro vamos precisar para nos divertir hoje? Percebeu com amargura como o marido ficou imediatamente tenso e se surpreendeu por nunca ter notado aquela reação antes, sempre que o assunto era dinheiro. Natália, o papai está esperando você dizer o valor, disse Ana, sorrindo para a filha. A jovem, sem desconfiar de nada, respondeu prontamente. Bem, considerando que não vai ser só descanso, mas também algumas compras, acho que vamos gastar um pouco mais do que o normal. Ela olhou para o pai com expectativa, certa de que ele não recusaria. Meninas, para que vocês precisam de tanto dinheiro? Perguntou Miguel, visivelmente contrariado. Papai, não estou te reconhecendo. O sorriso desapareceu do rosto de Natália. Você está com problemas financeiros? Não, claro que não, respondeu ele de forma pouco convincente. Mas eu não sou a Casa da Moeda. Não se esqueçam disso. Papai, neste mês pedimos pela primeira vez, rebateu a filha, magoada. Se você acha demais, então não dê nada, a gente se vira. Dá até para ver que você mudou de cor. Natália se levantou da mesa e saiu. Filha, por que está reagindo assim? Perguntou Ana, sentindo um aperto no peito. Ela percebeu que havia provocado a situação sem querer. Se tivesse pegado o dinheiro antes, a filha não teria se sentido humilhada. Natália foi para o quarto. Ana serviu café ao marido. Começou a recolher os pratos e disse com cautela. Miguel, a Natália tem razão. Você anda muito avarento ultimamente.
Está tudo bem com você? Miguel levantou os olhos para a esposa e o coração de Ana se apertou. Nunca o havia visto com um olhar tão triste. Diante dela estava um homem abatido, perdido, profundamente infeliz. Miguel, porém, abaixou a cabeça e disse apenas: "Obrigado pelo café da manhã. Estava tudo ótimo, Ana. Estou com pressa, tenho trabalho." Ana não conseguia entender aquela reação. Se ele realmente tivesse outra mulher, um relacionamento que durava havia anos, como indicava a idade das crianças, então deveria estar feliz, apaixonado. Certamente amava aqueles filhos tanto quanto Natália. De onde vinha, então, aquele desespero estampado no rosto? De repente, uma suspeita terrível atravessou sua mente. Talvez Miguel quisesse falar sobre divórcio, mas não tivesse coragem. Ana sentiu um frio percorrer o corpo. Ela se casara uma única vez, acreditando que seria para a vida toda. Sempre confiara no marido plenamente. Nunca imaginara que, depois de quase 20 anos de casamento, ele pudesse abandoná-la. Ou talvez só lhe parecesse que o casamento era feliz. Esse pensamento caiu sobre ela como um raio. Durante todos aqueles anos, acreditara que ela e Miguel viam o mundo da mesma forma, que a felicidade era mútua. "Mãe, vamos." Natália apareceu na porta da cozinha. "Claro. Em 5 minutos estou pronta." Ana pegou o dinheiro que Miguel deixou no criado mudo da entrada e mãe e filha saíram de casa. O dia deveria ser de lazer, mas o clima entre as duas estava pesado. Ana não conseguia afastar da mente a ideia do divórcio, enquanto Natália pensava que o pai, com o passar dos anos, vinha se tornando cada vez mais frio e distante. "Vamos começar pelo parque, Natália", sugeriu Ana. "Sim, mãe, mas não vamos ao nosso de sempre. Lá deve estar cheio hoje. Quero te mostrar um parque onde fui com os colegas recentemente. É bem diferente dos outros." "Para mim, todos os parques parecem iguais", comentou Ana. "Não esse", rebateu a filha com entusiasmo. "Só a entrada é comum. Depois todo mundo segue numa única direção e chega a uma área de lagos. Há uma passarela firme, elevada mais ou menos meio metro acima da água. A gente anda como se estivesse atravessando o lago. Tem plantas incríveis, patos nadando, passarinhos pequenos. Alguns dizem até que viram uma garça lá, mas eu nunca consegui." "Nossa!" admirou-se Ana. "Nem sabia que existia um parque assim por aqui." "Vamos, mãe." "É muito silencioso. Parece que não estamos na cidade, mas em algum lugar isolado. Só dá para ouvir a natureza, e quase não tem gente. Você vai gostar." "Está bem", sorriu Ana. "Hoje é dia de realizar seus desejos. Para o lago, então. Só me diga, existe o risco de cairmos na água se escorregarmos da passarela?" "Isso é impossível", riu Natália. "As passarelas são firmes e têm corrimão, como uma escada de verdade." "Já fiquei curiosa", disse Ana. "E voltamos pelo mesmo caminho?" "Não. A passarela só vai em um sentido, para dentro do lago. Lá chegamos a uma grande plataforma de observação, uns 5 metros acima da água, com uma vista linda. Depois, descemos para outra passarela que leva até a saída do parque. A entrada e a saída ficam em lados diferentes. Logo mãe e filha entraram no território do parque e, junto com um pequeno grupo de pessoas, seguiram pela ponte suspensa. As vistas eram realmente incomuns e chamavam a atenção. Ana sentiu-se satisfeita por estar ali, respirando aquele ar tranquilo. Quando chegaram à plataforma de observação, subiram e passaram a observar os arredores alagados do alto. Foi então que Ana percebeu o caminho por onde um grupo de cerca de 15 pessoas seguia em direção à saída. Seu coração quase parou quando, entre elas, reconheceu Miguel. Olhando com mais atenção, viu que ele não estava sozinho. Caminhava ao lado de uma mulher ruiva e de 2 crianças aparentando cerca de 7 anos. Com as mãos trêmulas, Ana pegou o telefone, ligou para Marina e sussurrou rapidamente: "Me liga agora e diz que preciso ir trabalhar." Desligou em seguida. Poucos segundos depois, o telefone tocou. Natália olhou para a mãe. "É para você?" "Estranho", respondeu Ana, fingindo surpresa. "Geralmente só ligam do trabalho nesse horário, mas hoje é domingo."
Atendeu e fez uma expressão contrariada. E daí? Sou obrigada a ir trabalhar no meu dia de folga? Desligou com um suspiro pesado e se virou para a filha. Natália, me desculpa. O chefe do departamento pediu que eu vá urgente. Surgiu um pedido importante, não podemos perder. Dizem que precisam de alguém experiente. Você sabe, a equipe lá é quase toda jovem. Então, pega o dinheiro. Ana entregou à filha o dinheiro que o pai havia dado. Se quiser, chama alguma amiga, tomem um café, façam compras. Aproveita o dia, minha filha. Beijou Natália no rosto e se apressou para a passarela que levava à saída. O grupo em que Miguel caminhava já estava um pouco distante, mas ainda claramente visível. Não havia como ele escapar dali, a não ser entrando no lago. Mesmo assim, Ana sabia que não faria nenhum escândalo, ainda mais diante de crianças. Primeiro precisava entender quem era aquela mulher e qual era, de fato, a relação dela com Miguel. Ligou novamente para Marina. Marina, você está muito ocupada? Perguntou, tentando controlar a voz. Isso importa agora? Respondeu a amiga irritada. Está claro que você tem problemas. Fala logo. Preciso que você venha de carro e me leve para dar uma volta pela cidade. Meu Deus, Ana, você está bem? Está se escondendo de alguém ou seguindo alguém? Os dois. Vai me ajudar ou não? Manda a localização. As ruas estão vazias. Chego rápido. Também acho. Estou no seu bairro. Em alguns minutos estarei na saída do parque. Ana enviou a localização. Enquanto caminhava pela passarela, era difícil enxergar direito. As pessoas que vinham atrás encobriam Miguel e a mulher com as crianças. Só quando apareceu terra firme à frente, ela percebeu que estavam próximos da saída. Mais alguns minutos e já pisavam no caminho de pedras do parque. Agora Miguel, sua acompanhante ruiva e as duas crianças estavam completamente visíveis. Ana rezava para que ele não olhasse para trás, pois se isso acontecesse, certamente a reconheceria. O telefone tocou novamente. Desculpa, disse Marina impaciente, mas meu cavalo de ferro não atravessa lagos. Já estou no parque. Para onde vou agora? Marininha, desculpa, esqueci de você por um segundo. Ainda bem, cortou a amiga. Você é uma grande detetive, e eu, apenas a motorista. Não fica brava, já estou quase na saída. Está me vendo? Ana foi a primeira a avistar o carro de Marina se aproximando. Com cuidado para não chamar atenção, acenou discretamente, correu até o veículo e se acomodou rapidamente no banco. Oi, disse Marina, com um sorriso irônico. Nem nos cumprimentamos hoje. Então, quem vamos seguir? Você não reconhece ninguém? Marina observou os poucos visitantes que deixavam o parque e ficou paralisada ao notar o grupo um pouco afastado da saída. Não é o Miguel? Perguntou, incrédula. Com quem ele está? Marina é a segunda família dele, respondeu Ana abatida. Conta isso para outra pessoa, rebateu Marina irritada. Eu conheço homens. Seu Miguel te ama. Não acredito nisso nem por um segundo. Marina, eu ouvi a conversa da sogra por acaso, disse Ana com a voz fraca. Foi assim que soube das crianças. O quê? Marina mal conseguia falar de tanta indignação. Então são mesmo filhos dele? Que canalha! E eu ainda achando que sabia ler almas masculinas? Esse é meu primeiro grande erro. Nunca vou perdoar o seu Miguel. O que vamos fazer agora? Quer que eu saia do carro e dê uma boa surra nele? Calma, Marina, disse Ana, ainda em voz baixa e controlada. Só quero saber onde essa mulher mora e entender o quanto a relação dela com meu marido é séria. Sempre existem vizinhos atentos ou senhorinhas sentadas nos bancos. Alguém com certeza sabe alguma coisa. Tá, está bem, começamos por aí, concordou Marina. E o Miguel está de carro hoje? Não sei, vamos observar e entender, respondeu Ana. Não entendo por que estão parados há tanto tempo. Devem estar decidindo onde comer. Em lugar de lago sempre dá fome. Exatamente. Ela mal terminou a frase quando Miguel, as crianças e a acompanhante se dirigiram a um café próximo, conhecido por servir refeições completas. Marina comentou que também estava com fome e sugeriu entrarem logo atrás deles.
Hannah hesitou, tomada pelo medo de ser reconhecida pelo marido. Marina, porém, tirou da bolsa um par de óculos escuros grandes e do porta-luvas um lenço vermelho chamativo. Com isso ele não vai te reconhecer, e a mim menos ainda. Na última vez que nos vimos em um evento corporativo, eu era loira. Agora estou ruiva e escandalosa. Vamos logo, não sabemos quanto tempo essa perseguição vai durar. Elas esperaram cerca de 1 minuto depois que Miguel e a família entraram no salão e foram logo atrás. Escolheram uma mesa discreta no canto. Ana observou enquanto Miguel e o menino traziam as bandejas de comida para a mesa e, em seguida, Marina foi até o balcão fazer o pedido para as duas. Começaram a comer apressadas, com receio de que o grupo se levantasse a qualquer momento. Mas eles não tinham pressa. Conversavam animadamente, riam e as crianças se revezavam em abraçar Miguel. A cena parecia harmoniosa demais. Para Ana, era como assistir a uma família feliz. «Você não entendi», murmurou Marina, irritada. «Você não vai chorar agora, vai? Se fizer isso, não respondo por mim. Vou dar uma surra no seu marido». Ana sabia que, no caso da amiga, palavras e ações costumavam andar juntas. Então, se esforçou para controlar o turbilhão dentro de si. Depois disse em tom cansado: «Marina, talvez seja melhor pararmos com isso. Para mim já está tudo claro». «Nem pensar», retrucou a amiga. «Se quiser ir para casa, vá. Eu vou até o fim. O objetivo é descobrir onde essa mulher mora. Enquanto não souber, continuo seguindo. Você decide». Para Ana tudo já parecia evidente. Miguel amava aquela mulher e as crianças, caso contrário, eles não se aconchegariam tanto nele. Ela compreendeu que havia perdido o marido e, surpreendentemente, começou a aceitar isso como algo inevitável. Não pretendia lutar. Que sentido haveria em lutar quando o coração de um homem já pertencia a outra mulher? Ainda assim, não conseguia deixar Marina sozinha. Conhecia bem o temperamento combativo da amiga, que já havia ameaçado partir para a agressão mais de uma vez. «Pronto», disse Marina de repente. «Eles terminaram. Estão se levantando. Vamos rápido para o carro». Miguel e a companhia ainda estavam se organizando quando as duas já se acomodavam no carro, observando atentamente a saída do café. «Tenho certeza», afirmou Marina, «de que agora eles vão ao shopping ou chamar um táxi». «Melhor que chamem um táxi», suspirou Ana. «Por quê?», perguntou Marina, surpresa. A Natália ficou no parque e também ia ao shopping. Marina apenas suspirou, mantendo os olhos atentos. Logo o quarteto apareceu, visivelmente satisfeito. As crianças seguravam as mãos de Miguel e caminharam até o ponto onde os táxis costumavam parar. Marina tinha razão. Um táxi chegou rapidamente. Miguel colocou os acompanhantes no banco traseiro e sentou-se ao lado do motorista. «Vamos», disse Marina com determinação. «Precisamos descobrir o endereço dessa mulher que se envolve com homens casados». Uma sensação ruim atravessou Ana, que falou com firmeza. «Marina, não pense em tirar satisfações com ela. Se fizer isso, nunca vou te perdoar». «Está bem», respondeu a amiga, a contragosto, sem tirar os olhos do táxi. Pouco depois o carro parou em frente a um prédio comum de vários andares. O primeiro a descer foi o menino, que correu direto para o parquinho e começou a brincar com outras crianças, como se estivesse em casa. «É aqui que eles moram», disse Marina confiante. Se não fosse, o garoto estaria olhando em volta. Ele conhece o lugar, sabe onde é o parquinho. Miguel ajudou a mulher e a menina a descerem do carro, e os 4 entraram em uma das portarias. «Agora falta pouco», comentou Marina. «Precisamos descobrir o número do apartamento. Vou fazer isso sozinha». Ela saiu do carro e caminhou em direção ao parquinho. Ana ficou tensa, observando a distância, enquanto Marina se aproximava dos meninos com naturalidade e começava a conversar com eles, como se estivesse ali apenas por curiosidade. Marina sempre soube encontrar facilmente uma linguagem comum com qualquer pessoa. Sem dificuldade, puxou conversa com os garotos e perguntou se eles sabiam onde morava a família Santos, mencionando uma mãe ruiva e 2 crianças. «É por causa do Diego?»
Riram os meninos apontando para o garoto que havia estado no café com Miguel. Mas ele não é Santos. Você também tem mãe ruiva? Perguntou Marina, entrando no jogo. Tenho, sorriu Diego, mas ela também não é Santos. Ela é Silva. E você é Silva? Antes que Marina pudesse responder, alguém chamou Diego, e ele se virou para ir, ainda acrescentando: Não, eu não sou Silva. Quando o menino se afastou, Marina perguntou aos outros: E em qual apartamento o Diego mora? Preciso entregar uma encomenda. Talvez eu tenha confundido o sobrenome. No 48, responderam os garotos em coro. Marina voltou ao carro e se sentou ao volante. Pronto. Em um minuto descobri que a mãe do menino é Silva, que o sobrenome do Diego é diferente e que eles moram no apartamento 48. Marina, por favor, chega por hoje, pediu Ana, exausta. Se continuarmos assim, meu coração não vai aguentar. Marina olhou atentamente para a amiga e percebeu que, de fato, era hora de parar. Ana parecia completamente esgotada, como se tivesse trabalhado dias seguidos sem descanso. Estava pálida, abatida, e dava a impressão de que poderia desmaiar a qualquer momento. Marina pensou que só faltava uma visita ao hospital para completar aquele domingo. Vamos sentar um pouco no parque, disse, em um tom que não admitia discussão. Meia hora. Tomar um sorvete, colocar a cabeça no lugar e depois eu te levo para casa. Marina, vamos direto para casa, pediu Ana com a voz fraca. Mas a amiga ignorou o pedido e seguiu para o parque, aproveitando o trajeto para fazer um longo discurso sobre como não se deve deixar uma pessoa sozinha quando ela está em choque ou em luto. Explicou que nesses momentos tudo parece o fim do mundo ou o começo de mudanças terríveis, quando, na verdade, ainda não se sabe nada com certeza e não vale a pena sofrer antes da hora. Depois de passarem cerca de meia hora sentadas no parque e de Ana se acalmar um pouco, Marina finalmente a levou para casa. Na despedida, falou com seriedade. Aninha, deixa esses jogos de detetive para o cinema. Na vida real, as coisas precisam ser resolvidas de frente. Considere que você pegou o marido em flagrante. Quando ele chegar, sente-o à sua frente e pergunte como ele pretende viver daqui para frente. Diga que uma vida com duas famílias não serve para você. Enquanto não conversar com ele, vai continuar se torturando. Vou tentar, prometeu Ana com um fio de voz. Marina, obrigada por tudo. Ao entrar em casa, Ana foi direto para o quarto. Nem se deu ao trabalho de trocar a roupa. Deitou-se na cama arrumada e fechou os olhos. Sentia uma dor intensa no peito, como se algo queimasse por dentro, e tinha dificuldade para respirar. Pensou por um instante confuso que talvez fosse melhor acabar logo com aquela dor do que continuar suportando. De algum lugar distante, ouviu a voz da filha. Mãe, voltei. Você está em casa? Vem ver o que eu comprei. Foi a última coisa que Ana ouviu. Quando abriu os olhos novamente, estava em um hospital. Encontrava-se sozinha em uma enfermaria branca e silenciosa. Imediatamente se lembrou de ter se deitado na cama em casa e de ter ouvido a voz de Natália, mas não conseguia recordar o que aconteceu depois. Ana não sabia que Natália, ao chegar e ver os sapatos da mãe na entrada, entendeu de imediato que ela já estava em casa. Ao procurá-la pelos cômodos e encontrá-la deitada na cama, percebeu na mesma hora que algo estava errado. A mãe, sempre organizada, jamais se deitaria sem trocar a roupa da rua. Natália tentou acordá-la, mas logo entendeu que Ana estava desacordada. Chamou uma ambulância e os médicos decidiram pela internação imediata. Pela pressa com que agiram, a menina percebeu que o estado da mãe era grave. Agora, Natália estava sentada no corredor do hospital, aguardando notícias. Esperava ansiosamente que a mãe recuperasse a consciência. Estava muito nervosa. O pai havia desaparecido. Não estava no trabalho, apesar de pela manhã ter dito que iria ao escritório. Nenhum dos amigos dele soube dizer onde Miguel poderia estar. Natália temia que algo ruim também tivesse acontecido com ele. Por fim, uma enfermeira saiu da ala de reanimação com um sorriso tranquilizador. Nossa paciente recobrou a consciência. Agora tudo vai ficar bem.
mas hoje é melhor não incomodá-la. Venham visitá-la amanhã. Aliviada, Natália agradeceu emocionada e foi para casa. A preocupação com o pai, porém, só aumentava, pois ele sempre estava disponível, e aquele silêncio era algo completamente fora do comum. Natália já se aproximava de casa quando o telefone tocou. Era a colega da mãe, tia Marina. Natália, oi, disse Marina, apreensiva. Não consigo falar com sua mãe. Você a viu recentemente? Vi, sim, faz meia hora, respondeu a menina. Ah, mas vocês provavelmente ainda não sabem. Levaram a mamãe de ambulância para o hospital. Fiquei sentada na reanimação esperando ela acordar. Disseram há meia hora que ela voltou à consciência. O que aconteceu com ela? Perguntou Marina, sentindo um aperto no peito. Ataque cardíaco, respondeu Natália. Os médicos disseram que se eu tivesse chegado 20 minutos mais tarde, não teriam conseguido salvá-la. Fiquei muito assustada, mas agora ela está na reanimação e estou um pouco mais calma. Que horas levaram sua mãe de ambulância? Por volta das 4h30. Cheguei em casa. Vi que ela estava desacordada e chamei a ambulância na hora. Eles chegaram em uns 7 minutos. Marina se despediu da menina e desligou. Um horror gelado tomou conta dela. Natália havia encontrado a mãe cerca de 25 minutos depois de ela própria ter deixado Ana em casa. E se a menina tivesse chegado uma hora mais tarde? A raiva de si mesma e de Miguel foi tão intensa que Marina chegou a ranger os dentes. Culpava-se por ter ajudado Ana naquela perseguição, sabendo que poderiam descobrir algo doloroso demais. Ela sempre soube o quanto Aninha era sensível, frágil por dentro. Deveria ter previsto o peso daquela verdade. O coração simplesmente não aguentou. Mas Miguel também não ficava atrás. Traidor, canalha, vivendo uma mentira com 2 mulheres ao mesmo tempo. Marina estava em casa, mas depois do que ouvira, não conseguiu ficar parada. Vestiu-se rapidamente, entrou no carro e dirigiu em disparada até o prédio onde morava a Ruiva, a outra mulher de Miguel. Sabia o número do apartamento. Estacionou em uma vaga livre e subiu apressada até o apartamento 48. A porta foi aberta pela menina que ela já havia visto no café. Oi, sorriu Marina, forçando calma. Chama seu pai um minutinho, por favor. A menina voltou para dentro e pouco depois, Miguel apareceu diante dela. Miguel, oi, disse Marina com um sorriso frio. Posso falar com você um instante? Sai aqui. Surpreso com a visita, Miguel saiu para a escada e fechou a porta atrás de si. Tentou perguntar como ela o encontrara, mas não teve tempo. Um soco forte no rosto o lançou contra a porta. Miguel tentou segurá-la pelo braço. Você enlouqueceu? Marina se desvencilhou com força e acertou outro golpe ainda mais violento. Isso ainda é pouco, disse, encarando-o com ódio. Vim te avisar que, se sua esposa morrer, você não vai se sair bem. Ela começou a descer as escadas. Depois parou e se virou para o homem atordoado. Ah, sim, acrescentou com escárnio. Não especifiquei qual esposa. Estou falando da mais velha. O que aconteceu com ela? Perguntou Miguel, sentindo o sangue gelar. Mas Marina não respondeu. Desceu rapidamente os degraus, esquecendo que havia subido de elevador. Quando desapareceu de vista, Miguel tocou a bochecha dolorida. A mão ficou suja de sangue. Ele entendeu que teria de explicar muita coisa. Meia hora depois, após Vitória fazer compressas cuidadosas em seu rosto, ele já seguia de táxi para casa. Marina, porém, não pretendia parar ali. Sabia que Ana sozinha não daria conta da desgraça que havia desabado sobre ela. Decidiu lutar pela felicidade da amiga em todas as frentes possíveis. Ao sair do prédio, ligou para Natália e conseguiu com ela o telefone de Dona Maria, a mãe de Miguel. Agora iria até a sogra, preparada para uma conversa séria. Natália contou que não havia avisado a avó sobre o estado da mãe porque acreditava que o pai faria isso melhor. Dona Maria sabia quem era Marina. O filho e a nora já haviam falado dela algumas vezes, mas nunca haviam se encontrado pessoalmente. A idosa ficou intrigada com a insistência daquela mulher, que se recusava terminantemente a tratar do assunto por telefone.
Agora, impaciente, Dona Maria olhava pela janela, esperando a visitante inesperada. Quando viu um carro desconhecido entrar no pátio e uma mulher bonita, de corpo forte e postura decidida descer dele, pensou imediatamente que só podia ser Marina. Afinal, sempre lhe haviam descrito uma mulher bonita, determinada, firme e confiável. Exatamente assim lhe pareceu a desconhecida que caminhava em direção ao prédio. Dona Maria apressou-se para a porta. Logo a hóspede já estava sentada à mesa da cozinha, que Dona Maria havia preparado com antecedência enquanto a esperava. A idosa foi direta desde o início. Se Miguel e Ana já lhe falaram de mim, então você sabe que sou uma pessoa franca, não gosto de rodeios. O semblante de Dona Maria mudou de imediato. A curiosidade deu lugar a uma expressão tensa e assustada. Me desculpe, acho que a assustei, disse Marina forçando um sorriso, percebendo que havia pesado um pouco a mão. Por enquanto, nada de irreversível aconteceu. E já adianto, com o Miguel está tudo bem. Ele está saudável como um cavalo, não precisa se preocupar com ele. Mas a Aninha não é assim. Ela tem o coração fraco. Mas ela nunca reclamou disso nos últimos anos, disse a velhinha confusa. Nem tomava remédios para o coração. Dona Maria, a senhora é uma pessoa experiente. Sabe muito bem que ninguém adoece do nada. Sempre existe um motivo. E a Ana teve um motivo, e dos grandes. Por que a senhora não tentou poupá-la das consequências disso? Ela sempre confiou tanto na senhora. Sempre falou da senhora com tanto carinho. O que aconteceu com a Ana? Perguntou Dona Maria, agora verdadeiramente apavorada. Marina respirou fundo, mas sabia que não conseguiria ser delicada. Sua natureza era direta demais para isso. Eu e a Ana vimos Miguel com as crianças e com a outra mulher. Quando a Ana voltou para casa, passou mal e teve um ataque. Ainda bem que a Natália chegou rápido do shopping. Se tivesse demorado mais um pouco, não teriam conseguido salvá-la. Dona Maria se levantou num salto. Vou até lá agora mesmo. Vou ficar com ela enquanto estiver doente. Vou cuidar dela. Ela correu para o quarto para se trocar, mas Marina a deteve. Não precisa. Ela está no hospital, sendo bem cuidada. Confusa, Dona Maria voltou a se sentar. Me perdoe, continuou Marina, em um tom um pouco mais brando. Devo parecer rude para a senhora. E sendo sincera, sou mesmo. Mas agora precisamos pensar menos nos nossos sentimentos e mais em como ajudar a Ana. Logo ela vai ter alta. E depois, um segundo ataque pode ser fatal. A culpa é minha, disse a velhinha, com a voz embargada. Então contou a Marina uma história que a deixou atônita. 6 meses antes, Miguel havia lhe confessado que tinha 2 filhos fora do casamento, de 10 e 7 anos. Dona Maria contou que ficara furiosa, não apenas pela traição, mas porque sempre acreditara que o filho não lhe escondia nada. Desde pequeno, ela o acostumara a contar tudo o que acontecia em sua vida. Para aquela família, isso sempre fora natural. Ela confiava no filho, em seu caráter, em seus valores. Mas o que mais a chocara foi descobrir que as crianças haviam nascido durante o casamento com Ana. Eu sempre dizia ao Miguel que mulheres como a Ana são raras, que ele precisava cuidar dela. Hoje quase todas querem dinheiro, luxo, amantes. A Aninha é fiel, dedicada, caseira, e ainda por cima é bonita. Quando vou às festas deles, vejo como os homens a olham, e ela não dá atenção a ninguém. Trair uma mulher assim. E o que o Miguel disse? Perguntou Marina. Ele afirmou que esteve com aquela mulher apenas 2 vezes. Na primeira, ela engravidou e teve uma menina. 3 anos depois, se encontraram novamente, e ela engravidou outra vez, tendo um menino. Marina lançou um olhar desconfiado. Dona Maria, a senhora é uma mulher inteligente. Acreditou nisso? Fiquei muito abalada, confessou a velhinha. Quando soube que a mulher manteve contato com ele durante o casamento, cheguei a duvidar que as crianças fossem dele. Disse que sem teste de DNA não reconheceria aqueles netos. Então ele afirmou que já havia feito os exames e até me mostrou os resultados. Só não entendo uma coisa, disse Marina com ironia contida.
Para que mentir dizendo que só se encontraram 2 vezes? Eu também disse isso a ele. Não bastou trair a esposa, ainda mente para a própria mãe. Mas ele insiste que foram apenas 2 vezes. As duas permaneceram conversando por muito tempo naquela cozinha. Aos poucos a tensão diminuiu. Tomaram café e, por fim, chegaram a um acordo. Precisavam pensar juntas em como ajudar Ana a atravessar o divórcio. Ambas sabiam que ela jamais aceitaria viver ao lado de um homem que mantinha 2 famílias. Quando Miguel voltou para casa, encontrou o apartamento vazio. Natália não quis ficar sozinha e foi para a casa de uma amiga. Decidiu não ligar mais para o pai. Sem perceber como, a ansiedade que sentira durante o dia transformou-se em mágoa. Ele não havia ligado nem para ela nem para a mãe, tampouco atendera o telefone uma única vez. Em que poderia estar tão ocupado? À noite, ela e a amiga resolveram sair para dar uma volta. Natália acabou deixando o telefone na casa da colega e decidiu não voltar para buscá-lo. Saíram para caminhar por cerca de 40 minutos. Miguel, ao não encontrar ninguém em casa, pegou o celular e sentiu um choque ao lembrar que, ainda pela manhã, havia desligado o som para não ser interrompido enquanto conversava com as crianças. Só então viu as chamadas perdidas. Natália havia ligado 32 vezes. Imediatamente, tentou retornar, mas ninguém atendeu. Enviou uma mensagem se desculpando, dizendo que havia esquecido o telefone no café e só agora o recuperara. Cerca de 1 hora depois, a filha respondeu dizendo que estava a caminho de casa. Pouco depois, a campainha tocou. O humor de Natália parecia ótimo. Ela havia ligado para o hospital e foi informada de que quase todos os indicadores da mãe estavam normais, embora fosse necessário fortalecer o coração. Pela manhã, Ana seria transferida para um quarto comum e já poderia receber visitas. Mas ao ver o pai, todo o bom humor desapareceu. O rosto de Miguel estava coberto por hematomas. Um deles, na bochecha, chegava a sangrar. O outro, ainda mais assustador, envolvia completamente o olho esquerdo. O inchaço avermelhado deixava a região da sobrancelha até a bochecha lisa e deformada. "Papai, o que aconteceu?" perguntou Natália, assustada. "Isso tem a ver com os seus problemas? Foi por isso que a mamãe passou mal?" "Sim e não", respondeu Miguel, arrastando-se lentamente até a cozinha. Natália o seguiu, decidida a não deixá-lo em paz até obter uma explicação. Estava claro que ela era a única da família que ainda não sabia por que a mãe havia sofrido aquele ataque. "Papai, me conta. Com quem você brigou? Por quê? Pode me explicar tudo?" Miguel pegou uma garrafa de conhaque, serviu meio copo e virou de uma vez. Depois disse com um gemido: "Filha, eu não briguei com ninguém, fui agredido." "Quem fez isso com você?" "A tia Marina, amiga da sua mãe", respondeu ele com amargura. "O resto você mesma pode imaginar. Ela fez isso para se vingar por causa da sua mãe. Você sabe que quando jovem ela praticava artes marciais. O soco dela é pesado." "Papai, o que aconteceu entre você e a mamãe?" Natália estava completamente chocada. "Ah, não, filha", sorriu Miguel, já embriagado. "Sobre isso, deixe que outra pessoa te conte, eu não posso." Ele se levantou e foi para o quarto, deixando Natália sozinha na cozinha. A menina correu para o telefone. Decidiu ligar para a tia Marina. Tinha certeza de que ela não enrolaria, diria a verdade. Mas Marina parecia adivinhar o motivo da ligação e não atendeu, apesar das várias tentativas. Natália pensou em ligar para a avó, mas imaginou que Dona Maria já estivesse dormindo, pois sempre se deitava cedo. Depois de uma noite quase sem dormir, Natália foi ao hospital pela manhã. Ficou aliviada ao ver a mãe sorrindo, embora ainda muito pálida. "Me desculpa, filhinha. Te assustei ontem", disse Ana, apertando a mão da filha. "Mas os médicos foram ótimos, tanto na ambulância quanto aqui. Acho que em 1 semana já recebo alta. E o papai, como está?" "Normal", respondeu Natália, tentando soar confiante. "Mãe, então você ficou chateada com ele e passou mal por isso?" "De onde você tirou isso?", surpreendeu-se Ana. "Nós não brigamos.
Nem nos vimos depois que voltamos do parque com você, nem falamos por telefone. Natália percebeu que continuava sem nenhuma resposta. Ainda estava sentada ao lado da mãe quando Marina entrou na enfermaria. Ela abraçou as duas com carinho, colocou um pacote com guloseimas na mesinha e disse em tom prático: "Está tudo fresco e bem lavado. É melhor comer hoje mesmo." "Marina, é tão bom quando você está por perto", sorriu Ana. "Parece que as forças aparecem do nada." "É verdade", concordou Natália. "Eu sinto a mesma coisa. Tomara que um dia eu também tenha uma amiga assim." Nesse momento, a porta da enfermaria se abriu e uma enfermeira apareceu. "Paciente, hora dos procedimentos." A visita terminou. Marina e Natália se despediram rapidamente de Ana e saíram para o corredor. Natália acreditava que agora finalmente entenderia tudo, mas Marina falou primeiro. "Me desculpa por ontem não ter atendido o telefone", disse em tom sério. "Imaginei que você ligaria para perguntar por que bati no seu pai. Não quis estragar sua noite. Achei melhor conversarmos hoje aqui no hospital. E o Miguel, onde está? Por que não veio?" "Ele não quis aparecer para a mamãe nesse estado", respondeu Natália. "O rosto dele está todo roxo, um hematoma só. Um olho quase não abre. Se ela visse isso, poderia passar mal de novo. Ainda bem que nos encontramos", continuou Marina. "Preciso muito de você para algo importante. Sozinha não dou conta. Não quero envolver gente estranha, não confio, e você está diretamente interessada nisso." "Tia Marina, você está me assustando", confessou Natália. "Você está planejando alguma coisa?" Então Marina contou tudo. Disse que ninguém havia chamado Ana para trabalhar naquele domingo. Pelo contrário, fora a própria Ana quem pedira ajuda para segui-lo. Relatou como viram Miguel com uma mulher ruiva e duas crianças no café, como depois o seguiram de carro, descobriram o prédio, a entrada e até o número do apartamento. Confessou também que, ao saber que Ana fora levada ao hospital, sentira uma raiva enorme de Miguel, certa de que tudo havia acontecido por causa do choque que a amiga sofrera. Por isso fora até aquela casa e o atingira algumas vezes. "Mas isso agora ficou no passado", concluiu Marina. "Precisamos pensar no futuro, e quanto mais reflito, mais certeza tenho de que essas crianças não são filhas biológicas do seu pai. E esses exames de DNA que aquela mulher mostrou a ele não são verdadeiros." "Duvido", disse Natália, hesitante. "Meu pai não é ingênuo. Ele não daria material genético e ficaria esperando o resultado sozinho. Com certeza, foi ao laboratório com as crianças. Tudo foi coletado no mesmo lugar. Não pode haver erro." "Então deixemos a discussão para depois", cortou Marina. "Você vai me ajudar ou não?" "Depende do que você quer fazer", respondeu Natália com cautela. Ela sabia muito bem do que a tia Marina era capaz. "Precisamos de material genético dessas crianças", explicou Marina. "E alguém desconhecido por elas precisa conseguir isso." "Como você imagina fazer isso?" espantou-se Natália. "Já pensei em tudo." "Então vai ajudar ou não?" "Vou", respondeu Natália com firmeza inesperada. Marina explicou detalhadamente o plano. Agora as duas estavam sentadas no carro, observando a entrada do prédio onde morava a segunda família de Miguel. "Tia, não entendo uma coisa", disse Natália. "Por que começar pelo menino?" "Tanto o filho quanto a filha nos interessam", respondeu Marina. "Mas precisamos começar por alguém. E sei que o garoto costuma brincar no parquinho sem a mãe. É mais fácil se aproximar dele. Olha só, que horário perfeito. Tomara que ele desça agora antes de aparecerem outras crianças." Como se tivessem sido ouvidas, poucos minutos depois, Diego saiu do prédio. "É ele", disse Marina, tocando o ombro de Natália. "Vai agora." A menina pegou do banco traseiro uma caixa plástica com cerca de meio quilo de uvas lavados e seguiu para o playground. Sentou-se em um banco, abriu a caixa e começou a comer calmamente. Diego brincava por perto. Natália o observava com atenção, tentando encontrar algum traço familiar. Por mais que olhasse, não via nenhuma semelhança nem consigo, nem com o pai. O olhar do menino acabou pousando na caixa. "Se quiser, pode pegar", disse Natália sorrindo.
Estão lavados. Acho que não vou dar conta de comer tudo. Vou ter que jogar fora o que sobrar. Nem bolsa eu trouxe. Diego se sentou do outro lado e pegou um damasco. Só não joga os caroços no chão, pediu Natália. Coloca aqui. Ela estendeu um guardanapo limpo diante dele. Nós compramos um apartamento neste prédio, continuou Natália puxando conversa. Você gosta de morar aqui? Normal, respondeu Diego, sem tirar os olhos da caixa. Natália entendeu que, naquele momento, o interesse dele estava muito mais nas uvas do que na conversa. Eca, já estou cheia, não consigo mais, disse Natália depois de um minuto. Você consegue terminar? Em vez de responder, o menino apenas acelerou, obedientemente colocando os caroços das uvas sobre o guardanapo. Logo, o último fruto foi devorado. Natália pegou a caixa e o guardanapo com os caroços, sorriu para Diego e disse: Obrigada por ajudar. Vou jogar o lixo fora. Ela caminhou até a lixeira, jogou ali o guardanapo com os próprios caroços e guardou cuidadosamente o guardanapo onde estavam embrulhados os caroços de Diego, levando-o até o carro. Esperta, disse Marina, beijando-a satisfeita. Você fez exatamente como precisava. E ainda tivemos sorte de não haver outras crianças no parquinho. Poderiam misturar os caroços. E agora, vamos ao laboratório? Vamos. A escova de dentes do seu pai está na minha bolsa. Pouco depois chegaram ao laboratório, onde já haviam combinado o exame de DNA. Entregaram o material genético de Miguel e de Diego, pagaram pelo serviço e receberam os documentos. Informaram que o resultado estaria pronto em 3 dias. Que rápido! Admirou-se Natália. Li que esse teste costuma demorar 1 mês. Pagamos urgência, respondeu Marina seca. Os 2 dias seguintes pareceram intermináveis. Natália perdeu completamente o interesse pelos exames e só se deu conta de que havia passado em todos com notas excelentes, quase por acaso. Não tinha forças nem ânimo para pensar na universidade. De manhã cedo, o telefone tocou. Era tia Marina. Te espero no café perto do hospital onde sua mãe está internada, disse com voz calma. O resultado já saiu? Perguntou Natália, impaciente. Quando nos encontrarmos, você vai saber. O tom de Marina era seco. Natália sentiu um aperto no peito. Ou algo havia dado errado, ou o resultado era positivo. Arrumou-se às pressas e foi ao encontro. Ao entrar no café, viu Marina sentada à mesa, séria, sem sequer levantar a mão em cumprimento. Natália sentou-se diante dela e perguntou de imediato. Positivo? Marina a encarou por um segundo e, de repente, caiu na gargalhada. O rosto dela se iluminou. Negativo, respondeu alto demais, atraindo olhares das mesas vizinhas. E você ainda duvidou? Eu te disse desde o começo. Só quis te fazer sofrer um pouco com a incerteza. Logo em seguida, porém, Marina ficou séria novamente. Disse que ainda era cedo para comemorar. E se a menina fosse filha de Miguel? Por isso Natália não deveria contar nada a ninguém. Não valia a pena dar esperança antes da hora. Agora faltava apenas o DNA da irmã de Diego. E isso exigia cautela. Natália, mais uma vez, toda a esperança está em você, disse Marina. Vamos observar a menina. Assim que ela comer ou beber algo, pegamos o que sobrar. Mas você precisa estar por perto para garantir que o material seja só dela. Concorda? Depois do primeiro teste, que mostrou que Diego não era filho do pai, Natália estava disposta a tudo. Imaginava como a mãe ficaria feliz. Se nenhum deles fosse filho de Miguel, então ele deixaria aquela mulher de vez e voltaria definitivamente para a família. Era assim que Natália raciocinava. Enquanto isso, Miguel tratava o olho machucado. Os médicos não lhe davam boas perspectivas. O oftalmologista disse que havia grande probabilidade de ele não apenas perder parte da visão, mas talvez nunca mais recuperá-la totalmente. Ainda não podia dizer o quanto, mas garantiu que jamais seria a mesma. Insistiu para que Miguel processasse quem causara o ferimento e exigisse indenização pelo tratamento e pela reabilitação. A perseguição à menina não durou mais que 1 hora. Ela saiu do prédio e caminhava devagar ao longo da calçada. Natália a seguiu à distância e ouviu que ela falava ao telefone.
Primeiro não entendeu direito, mas ao se aproximar ouviu claramente a menina dizer, ofendida: "Eu não mastigo, não sou qualquer coisa. E chiclete eu odeio." Em seguida, cuspiu na rua uma pequena bolinha branca. Em poucos segundos, Natália já estava ao lado, pegando o objeto com um guardanapo. Era um chiclete ainda quente, acabado de cuspir. Um verdadeiro triunfo. Parecia que o próprio destino conspirava para ajudá-las a descobrir a verdade. Natália correu até o carro. Marina a aguardava, satisfeita, pois havia visto tudo. Olhou seriamente para a menina e disse: "Quando tudo isso terminar, vou à igreja acender uma vela em agradecimento. Vai comigo?" "Vou", respondeu Natália sem hesitar. "E eu trouxe de novo a escova de dentes do papai. Ele vai se surpreender quando perceber que a escova nova também sumiu. Na nossa casa isso nunca acontece." Elas correram para o laboratório, entregaram o biomaterial, pagaram pelo serviço e novamente começaram a esperar os dias prometidos. Desta vez, porém, a esperança de que o resultado fosse negativo era muito maior do que no caso de Diego. 3 dias depois, ambas voltaram ao laboratório para buscar o laudo. O resultado também foi negativo. "Pronto, agora calma", declarou Marina com expressão de vitória. "Vamos direto ao hospital ver sua mãe. Nada de frutas, pãezinhos ou doces. Assim que mostrarmos os resultados, ela vai melhorar na hora. Aposto que amanhã mesmo recebe alta." "Tia Marina, e quando vamos contar para o papai?" perguntou Natália. "Primeiro precisamos acalmar a Dona Maria", respondeu Marina. "Você não imagina como ela está sofrendo. Ela ama muito sua mãe e sempre ficou feliz por o filho ter escolhido uma esposa como a Ana. Morria de medo que ela o deixasse." "Tia Marina, como você sabe de tudo isso?" perguntou Natália, surpresa. "Porque me preocupo com a sua mãe", respondeu Marina com naturalidade. "Ela é muito confiante, tanto na vida quanto no trabalho. Pessoas assim são fáceis de enganar e de ferir. Então tento estar por perto, manter tudo sob controle." Natália admirava cada vez mais a amiga da mãe. Pouco depois chegaram ao hospital. "Então Ana vai acreditar só na palavra ou quer ver os documentos?" perguntou Marina logo da porta, sem rodeios. Ana olhou primeiro para o rosto radiante da filha. "Vocês trouxeram alguma boa notícia?" "Exatamente", confirmou Marina. "O Miguel não tem nem filho nem filha fora do casamento. Existe apenas uma mulher muito esperta, uma aventureira, que falsificou os exames. Provavelmente fez isso em uma clínica, onde tinha conhecidos. Nós refizemos tudo em um laboratório sério, que trabalha até com estruturas de segurança. Os especialistas são os mesmos. Para eles não importa se o resultado é positivo ou negativo. O que importa é que seja verdadeiro." "Marina, como você é inteligente", disse Ana, abraçando a amiga. "Não sei como te agradecer. A melhor gratidão para mim será você se reconciliar com o seu marido", respondeu Marina. "Nunca vou perdoar o Miguel", disse Ana, ainda sombria. "Ana, considere que eu já me vinguei dele por você", respondeu Marina com seriedade. "Não sabemos nem se ele vai se recuperar totalmente. Então chega de punição. Acho que ele não fará mais nenhuma bobagem." "Marina, do que você está falando?" Ana empalideceu. Nesse momento, Natália, que permanecera calada, entrou na conversa. "Mãe, eu disse que o papai estava em viagem de trabalho. Me perdoa. Menti. Ele está em casa, afastado por licença médica. A tia Marina o puniu muito duramente por você. Ele não quis aparecer nesse estado." "O que aconteceu com ele?" perguntou Ana, alarmada. "Mãe, agora já não é nada grave", respondeu Natália, sorrindo. "E se vocês se reconciliarem, ele vai se recuperar completamente. Então pensa com carinho, aproveita seu tempo." Pelo rosto de Ana, era evidente que ela já havia perdoado o marido, ainda mais agora, sabendo que ele não pretendia deixá-la por aquela mulher, mesmo sem saber ainda que as crianças não eram seus filhos biológicos. Na manhã seguinte, Ana recebeu uma verdadeira delegação. A filha, o marido acompanhado da mãe, Marina, e um homem alto e forte que ela não conhecia. Como o dia estava lindo, Ana desceu para encontrá-los no pátio do hospital. "Permitam que eu apresente meu noivo a todos",
anunciou Marina animada. Antônio, esportista, mestre em boxe. Assim que ouviram isso, todos sorriram e Miguel caiu na risada. Agora entendo de quem você aprendeu, disse ele apontando para o próprio olho machucado. Eu não tenho nada a ver com isso, respondeu Antônio tranquilamente. Não é da minha escola, mas devo dizer que a Marina não bate sem motivo. Miguel, e quais serão as consequências disso tudo? Perguntou Ana preocupada. Miguel abriu um sorriso largo. Pelo tom da esposa, ele entendeu que estava definitivamente perdoado. Depois, todos se sentaram em um café próximo ao hospital. Tomado por um arrependimento profundo e consciente de que ali estavam as pessoas mais próximas, Miguel começou a contar como havia conhecido a aventureira Vitória. 11 anos antes, ele viajara a trabalho para Búzios. Lá designaram para ele uma assistente pessoal para ajudá-lo durante a estadia. Essa assistente era Vitória. A viagem durou apenas 5 dias, e durante todo esse tempo ela insinuava que sofria terrivelmente de solidão e falta de amor. Na última noite, conseguiu o que queria. No dia seguinte, Miguel partiu. 3 anos depois, foi enviado novamente à mesma empresa. Ele já havia esquecido tanto a viagem quanto Vitória e ficou muito surpreso quando ela reapareceu. Dessa vez, a história se repetiu. Vitória insistia em um novo encontro romântico. Miguel recusava, mas na última noite acabou cedendo mais uma vez. Depois disso, nunca mais se cruzaram. 6 meses atrás, porém, Vitória apareceu na cidade acompanhada das crianças. Procurou Miguel e afirmou que tinha tido filhos dele, dizendo que vinha em busca de ajuda. Fiquei completamente surpreso, contou Miguel aos que o ouviam atentos. Na segunda viagem, Vitória me confessou que era casada, e eu não entendia por que ela tinha tanta certeza de que as crianças eram minhas. E como ela dissipou suas dúvidas? Perguntou Marina. Ela disse que tinha um marido já mais velho e com a saúde frágil, mas que ele queria muito ter filhos. Ela tinha medo de gerar crianças fracas com ele, por isso procurou um homem parecido fisicamente com o marido. Eu me encaixava nesse perfil. Foi assim que me envolveu tanto na primeira quanto na segunda vez. Para que eu não tivesse dúvidas, ela mesma propôs fazer o teste de DNA. Fizemos tudo dentro das regras. Os 2 testes deram positivo. Miguel baixou a cabeça, tomado pela culpa. Meu filho, disse Dona Maria olhando para ele com pesar. Se ela teve as crianças para o marido, por que veio atrás de você? Ela explicou que 1 ano atrás, alguém enviou fotos ao marido dela, mostrando que ela se encontrava com outros homens. Ele mandou fazer testes de DNA e descobriu que as crianças não eram dele. Expulsou-os de casa, deu algum dinheiro e disse para ela desaparecer. Foi então que decidiu me procurar, dizendo que eu era o verdadeiro pai. Pobres crianças, comentou Marina. Não me surpreenderia se essa mulher nem soubesse quem é o pai verdadeiro. Se soubesse, teria ido direto até ele. Quando já não restavam mais perguntas e o silêncio deixou de pesar, Ana foi a primeira a falar. Disse que havia perdoado Miguel. Não carregava mais ódio nem desejo de vingança, mas também deixou claro que jamais conseguiria confiar novamente em um homem que a traiu, ainda que apenas 2 vezes. O perdão existia, porém o casamento não. Pediu o divórcio com serenidade, afirmando que queria seguir em frente sem mágoas, mantendo apenas uma relação de respeito e amizade, sobretudo por causa da filha. Miguel aceitou a decisão em silêncio. Pela primeira vez, não tentou se justificar nem convencer. Entendeu que havia perdido não por falta de amor, mas por ter quebrado algo que não se reconstrói: a confiança. Comprometeu-se a ser um pai presente e correto, e a respeitar os limites que Ana havia imposto. Natália, ao ouvir a mãe, sentiu orgulho. Doeu perceber que a família mudaria, mas também entendeu que a escolha da mãe era digna e corajosa. Dona Maria apoiou Ana sem reservas, dizendo que ela sempre continuaria sendo parte da família, independentemente de papéis ou documentos. Marina, observando tudo, sentiu alívio. Não havia mais guerra a travar. Algum tempo depois, Ana percebeu que o coração já não doía como antes.
Havia silêncio dentro dela, um silêncio bom, de paz. Caminhava ao lado da filha, cercada por pessoas que escolheram ficar, e sabia que, mesmo depois de tudo, havia encontrado algo maior do que um final feliz, um recomeço verdadeiro.